estivesse abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 15, amém? Antes de nós partirmos para a palavra, quem está aqui conosco pela primeira vez hoje? Faz assim com a sua mão, quem está aqui pela primeira vez? Tem algumas pessoas aqui. Quem está conosco pela primeira vez? Amém? Queria dizer que todos vocês são muito bem-vindos nesse lugar, que o Senhor te proporcione uma experiência incrível nessa manhã, no nome de Jesus, que a mão de Deus esteja com você em tudo, amém? Seja muito bem-vindo nessa casa de oração. Se fosse em um outro momento, nós já teríamos um voluntário aí te abraçando, te dando um cheiro, mas como nós não podemos agora, nesse momento, receba o carinho da igreja aí no nome de Jesus, amém? Nós cremos em nome de Jesus que logo logo nós vamos ver tudo voltar ao normal, amém, irmãos? Você crê nisso? Diga assim: eu creio, no nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 15. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 15, amém? Abre ela aí em Mateus. Enquanto os irmãos ofertam aí, você já se prepara para receber a palavra, amém? Queria que você que já ofertou fechasse os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus, colocar o nosso coração diante dele para ser preparado pela palavra, amém? Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos mais uma vez participar da Tua palavra, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, tome o nosso coração e a nossa mente, Pai, e que tudo que vamos receber nessa manhã, ó Deus, seja para a glória do Teu nome, ó Deus, seja para moldar o nosso caráter, seja, ó Deus, para aperfeiçoar, ó Deus, o dom que o Senhor colocou em cada um de nós, Pai. Te pedimos, ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa abençoar tantos irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, como também todos os que estão acompanhando agora pelo YouTube, ó Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Pai, de cada família, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de poder entrar agora, ó Deus, no lar dos teus filhos, ó Pai. E te peço, ó Deus, que juntamente com a minha voz, ó Deus, que o teu Espírito também, Pai, possa invadir cada casa, Senhor, possa invadir cada família, Senhor, estabelecendo o teu governo e colocando tudo no lugar. Pai, como ministro da Tua palavra, eu declaro, Senhor, um tempo novo, ó Deus, do manifestar da Tua glória, um tempo, ó Deus, onde as casas serão cheias da Tua presença, onde o Teu Espírito Santo, ó Deus, fará o que precisa ser feito, ó Pai, e o Teu nome acima de tudo será glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre, amém? Você pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, amém? Seja muito bem-vindo nesse lugar, que o Pai possa falar contigo nesse dia especial. Queridos, eu queria trazer algo nessa manhã para o seu coração, e eu queria que você abrisse o seu coração para o que o Pai quer te entregar. Queridos, Deus tem uma agenda, amém? Você acredita nisso? Que Deus tem uma agenda? Eu sei que você também tem uma agenda. E você só tem uma agenda no mundo físico, porque esse princípio já acontece no mundo espiritual. Porque tudo que nós vivemos no mundo físico é apenas uma sombra daquilo que de verdade existe no mundo espiritual. Se hoje o homem conseguiu ter esse entendimento de programar uma agenda, é porque esse princípio, porque essa verdade já acontece no mundo espiritual. E nós vamos trazer esse entendimento para a nossa vida quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, porque Deus tem uma agenda. Deus tem um plano, um propósito, e de tempo em tempo Deus restaura algumas coisas. De tempo em tempo Deus estabelece um nível de restauração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos que Deus já restaurou muita coisa na terra. Deus já estabeleceu muita coisa poderosa na terra, e a restauração de Deus já alcançou várias esferas da sociedade, desde o dia em que Ele desceu na terra para estabelecer um governo diferente do governo dos homens. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos lá em Noé, Deus restaurando os pactos. Adão no Éden, ele quebrou o pacto que ele tinha com Deus.
Mas quando Deus começou a se relacionar novamente com o homem, em Noé, ele restabeleceu o pacto, ele restabeleceu a aliança que ele tinha com o homem. Quando nós vemos Deus trabalhando com a família de Abraão, nós vemos Deus estabelecendo a restauração da fé, e Abraão passou a ser o pai da fé. Até hoje nós falamos de Abraão como uma referência de alguém que conseguiu viver a fé na plenitude. E hoje nós temos Abraão como um espelho, para que possamos também manifestar uma disciplina de fé na nossa vida, onde a gente possa atrair o governo de Deus e extrair todo o benefício que o Pai já entregou para a sua igreja. Querido, tudo que nós precisamos, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, o Pai já conquistou na cruz do Calvário. Algumas coisas você já tomou posse, algumas coisas você já tocou, já palpou, mas existem tantas outras coisas que você ainda não tomou posse. Mas se você entender o que é fé, se você conseguir trazer à existência aquilo que ainda não existe para você, mas que já foi criado no mundo espiritual, você vai entender esse princípio de Deus. Porque a fé não é aquilo que você vê, a fé é aquilo que você não enxerga, mas tem a certeza que vai tocar, que vai viver, que vai tomar posse. Isso é fé. A fé é um princípio que Deus estabeleceu para a humanidade, para que os filhos dele conseguissem trazer à existência aquilo que ainda não existe no mundo físico, porque no mundo espiritual todas as coisas já estão criadas por Deus. Então em Abraão, Deus estabeleceu a restauração da fé. Em Moisés, Deus restaurou a lei, irmãos. A terra era movida e regida por uma lei espiritual. O homem não plantava para colher, o homem colhia para plantar. Só que em Moisés, Deus restaurou a lei. Deus leva Moisés no monte, quando tem Moisés no monte, Deus escreve as leis em pedras, dizendo para Moisés: um novo ciclo se abre na terra. No primeiro ciclo, o homem colhia antes de precisar trabalhar para plantar. Mas agora nesse segundo ciclo, porque a terra está tocada com espinhos e cardos por conta do pecado e da consequência dele, agora o homem precisa viver debaixo de uma lei, aonde quando ele cumpre um princípio, o céu desata coisas poderosas sobre a sua vida, e quando ele quebra um princípio, ele paga com a sua vida e com aquilo que ele move. E é por isso que depois do pecado o homem precisa suar, para do suor do seu rosto extrair o seu sustento. A lei de Deus foi estabelecida em Moisés. O Senhor reestruturou a terra com uma nova linguagem de lei, amém? Agora, eu quero que você entenda uma coisa, querido: a lei nunca foi feita para os filhos. A lei de Deus nunca foi feita para os filhos. Pergunte por quê. Se você der um glória bem alto, eu te respondo. Porque o pai não tem prazer em punir um filho. Porque quando o pai precisa punir um filho, ele está fazendo isso por conta de uma coisa só, que é a desobediência. Então, o desejo do pai é que o filho seja obediente. A lei é para quem não é filho, porque a lei foi feita para o transgressor, não foi feita para o filho. Então, no coração de Deus, a lei nunca foi feita para nós. A lei foi feita para quem não é filho, para quem transgride a vontade do pai. Só que Deus restabeleceu, restaurou através de Moisés a lei, amém? Quando Jesus vem na terra, ele também traz uma restauração. E ele restaura o que, irmãos? Ele restaura um novo ciclo para o homem, e ele traz para o homem o ciclo da graça, aonde não é mais o que você faz, mas é o que ele fez. Você pode dizer isso comigo? Não é mais o que você faz, mas o que ele fez. Não é mais pelas suas obras, não é mais pelo seu esforço, não é mais pela sua dedicação, não é mais pelo que você é capaz de fazer. Agora tudo é pelo que ele fez, amém? Ele fez tudo que tinha que ser feito na cruz. Na cruz ele estabeleceu um novo ciclo, na cruz ele restabeleceu uma restauração na terra, aonde as coisas não acontecem mais por mérito humano, mas acontecem porque o Pai já fez tudo. Na cruz ele pagou o preço, e hoje você não precisa pagar mais. Então na cruz, irmãos, ele restaurou a terra, trazendo para ela um novo ciclo, o ciclo da graça. Você pode dizer comigo: obrigado, Jesus,
Amém? Se ele merece uma salva de palmas, agradeça a ele, irmãos, porque hoje a graça nos alcança. Só que nós estamos agora, queridos, vivendo o último período da restauração de Deus, o período do milênio, onde a restauração está acontecendo e o reino de Deus está sendo estabelecido. Quem consegue viver o governo do reino de Deus vai viver coisas incríveis, e quem ainda não aprendeu a viver debaixo desse reino vai ter que aprender. Por quê? Porque este é o último momento da igreja, este é o último ciclo da igreja, onde Deus está estabelecendo o reino dele na terra, como também já é no céu. Irmãos, o céu já se move debaixo de um governo absoluto, pleno e justo. E agora Deus liberou para nós uma responsabilidade. Qual é? A responsabilidade de trazer o reino para a terra, a responsabilidade de desfrutar do reino do Pai. Como? Fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, orando como Ele nos ensinou a orar, para que o reino dEle e a vontade dEle aconteça na terra. Nem sempre na terra acontece a vontade de Deus. Querido, você acha que Deus é favorável a um homem tirar a vida do outro homem? Você acha que Deus é favorável a um homem estuprar uma criança? Você acha que Deus é favorável a um abuso sexual? Você acha que Deus é favorável a tantas coisas que acontecem na terra por conta da maldade do homem? É claro que não. Deus jamais vai ser favorável a essas coisas. Mas na terra, irmãos, nem sempre o governo de Deus se estabelece. O céu é governado por Ele, mas a terra ainda existem homens que governam ela nas suas esferas de alcance, de domínio, mas existe uma vontade de Deus plena para ser estabelecida na terra, e é por isso que Ele te ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não é venha a nós, mas é venha o teu reino. Por muito tempo nós oramos errado. Venha a nós, não é a nós, irmãos, porque se o reino vem a nós, muitas pessoas ficam sem ele. É que o reino venha. Se você for lá em Mateus 6:6 e ler na sua Bíblia, você vai perceber que não existe a palavra nós. Venha a nós, isso não existe na Bíblia. Venha o teu reino e seja feita assim como já é no céu. No céu já é a vontade de Deus, e é por isso que nós pedimos para que na terra também seja. Está lá o texto, olha lá o que está escrito, ó. Venha, aonde está escrito nós ali? Onde está escrito venha a nós o teu reino? Não existe, mas nós oramos assim porque geralmente nós reproduzimos o que ouvimos, mas não reproduzimos o que vemos. Se você sair desse culto aqui e daqui 10 dias você perguntar para alguém que está no culto o que aconteceu no culto, cada um vai distinguir e descrever de uma forma. Por quê? Porque nós ouvimos igual, mas vemos diferente. Nós participamos igual, mas sentimos diferente. Cada um vai pegar um detalhe baseado no seu momento de vida. Quem está precisando de uma cura, quando algo sobre cura é citado, o espírito dessa pessoa já salta, porque o espírito está com fome de uma cura. Então o espírito salta para receber aquilo que ele precisa. Quando você fala de avivamento, alguém que está precisando disso, seu espírito salta, e o avivamento é o contexto que a pessoa recebe na essência. Quando alguém que está entrando dentro do governo dos princípios de Deus, entende e ouve algo relacionado, seu espírito salta, e essa pessoa se absorve disso. Então, nós estamos dentro do mesmo ambiente, mas não recebemos a mesma coisa. Nós estamos ouvindo as mesmas coisas, mas só estamos recebendo aquilo que de verdade o nosso espírito precisa receber, pela fome que é desenvolvida em nós. O governo de Deus se estabelece por aquilo que o seu espírito tem fome.
E é por isso que nós temos que colocar o nosso espírito em sujeição a Deus, criando uma disciplina, aonde a gente faz o nosso espírito ter fome de Deus. E quando a gente entra num culto como esse, o espírito faminto pela vontade do Pai, se alimenta de tudo daquilo que está sendo colocado na mesa, de tudo aquilo que o Pai está liberando. E saímos daqui fartos pela glória do Pai, com o espírito alimentado e com um coração governado pela vontade do reino. Amém ou não amém, irmãos? Então nós precisamos entender que Deus tem uma agenda, e Deus está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Queridos, eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas isso já foi ministrado há alguns anos atrás, e isso nunca ficou tão latente como está latente nos dias de hoje. Deus estabeleceu para a igreja 7 montes para que ela pudesse alcançar. Eu sei que quem aqui já tem mais tempo de igreja já ouviu alguma coisa acerca disso. Existem 7 esferas da sociedade que Deus precisa restaurar até que Ele venha. E quais são essas 7 esferas? Eu vou falar bem rapidinho, porque eu quero entrar no texto que eu vou pregar. E tudo isso que eu estou falando aqui é para preparar o seu coração para a chave final que Deus vai te entregar nessa mensagem, amém? Queridos, quais são as 7 esferas ou os 7 montes que Deus precisa restaurar para que Ele venha? O primeiro monte é a família, amém? Uma esfera que Deus precisa restaurar plenamente é a família. E se existe algo que Deus está trabalhando nesse tempo de pandemia, é na família. Algumas pessoas pensavam que tinha uma família e descobriram que tem outra família. Pastor, o que o senhor está dizendo? Você pensava que a sua família tinha um nível espiritual, descobriu que ela tem outro. Você pensava que a sua família tinha um nível de equilíbrio emocional, descobriu que ela tem outro. Você pensava que seus filhos tinham um comportamento, descobriu que ele tem outro. Ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo, nós só estamos descobrindo de verdade quem somos, não quem nós pensávamos que éramos. Porque existe uma diferença entre o que você acha que é e o que você é de verdade. Você não é o que as pessoas falam, você é o que você carrega de essência. Porque o que as pessoas falam não te define, mas o que você é para Deus de verdade é uma definição. Então entenda uma coisa: o que falam, o que pensam ao teu respeito, pouco importa. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Amém? Os teus amigos não te definem, os teus inimigos muito menos. Quem te define é Deus. Os teus amigos, eles são fundamentais para te abastecer no momento de dificuldade, e os teus inimigos para te preparar, para que você seja melhor para servir a Deus. E os inimigos são usados por Deus para nos preparar, porque é afrontado por alguém que você melhora a sua postura, é afrontado por alguém que você percebe que precisa ser melhor, é afrontado por alguém que você descobre que precisa se preparar mais, é afrontado por alguém que você percebe que não é tudo que achava que era, e se prepara mais para se tornar alguém melhor. Então entenda uma coisa: os teus amigos te promovem, mas os teus inimigos mais ainda, porque eles preparam o caminho para que você possa triunfar em sucesso. Se você crê nisso, por favor, meu irmão, dá um brado para Jesus nessa manhã. Aleluia, Ele é bom. E até quando Ele prepara alguém para se levantar contra você, Ele está sendo mais bom ainda. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque algumas perseguições me prepararam. Eu louvo a Deus porque algumas críticas que eu recebi me ajudaram demais. E me ajudaram mais do que os elogios que eu recebi, porque os elogios me fizeram retroceder, mas as críticas me fizeram avançar. Porque quando você recebe um elogio, se você não estiver preparado para ele, o seu coração é contaminado. Mas quando você recebe uma crítica e percebe que essa crítica pode construir algo novo em você, então você avança, amém? Então eu sou grato a Deus por tudo que já passei, por tudo que passo, porque eu sei que Deus tem o controle da minha vida, e tudo aquilo que Ele me permitir viver é para a glória do nome dEle. Tudo aquilo que Ele te permitir viver é para a glória do nome dEle, amém? Qual a segunda esfera ou o segundo monte? A religião. Irmãos, a religião mais destrói do que constrói. Eu sei que você não vai dar glória, mas se você é religioso, você tem problema com muita coisa. Quando nós somos religiosos, a gente tem dificuldade para aceitar muita coisa. Agora,
A religião, irmãos, ela é feita por convicções que nem sempre são convicções verdadeiras. A religião é feita por afirmações que nem sempre são afirmações verdadeiras. E ela compromete um lugar que tem dono, e esse dono é Deus. A religião faz os homens brigar, a religião faz os homens discutirem, a religião faz os homens buscarem um direito que nunca foi deles. Então é por isso que Deus nesse tempo está destruindo a religião, porque a igreja do Senhor não tem mais espaço para religião, irmãos. Uma coisa é você falar de religião e outra coisa é você falar de Jesus. Jesus, quando veio na terra, não falou sobre uma denominação e nem sobre um ministério. Ele falou sobre o reino, que era a vontade do Pai. Então nós precisamos entender que pouco importa o ministério. O ministério separa a forma como você consegue servir a Deus, amém? O ministério é importante para quê? Para que as pessoas saibam a forma como elas vão se portar no ambiente de culto. E nós precisamos entender uma coisa também muito importante, irmãos. Quando você está debaixo de um ministério, você precisa respeitar. Eu não concordo com tal ministério, então não fique nele. Mas a partir do momento que você se submete a ele, você precisa respeitar ele. Porque você não pode estar em um ministério querendo viver a cultura de outro. Então, é fundamental isso. Por que as pessoas, às vezes, elas não conseguem viver bem em comunidade? Porque elas querem pegar as coisas boas que acontecem em um ambiente e querem levar para outro ambiente. E querem pegar as coisas ruins que acontecem no ambiente e querem levar para outro ambiente. Então nós precisamos entender que nesse tempo em que Deus está restaurando a igreja, Deus também está destruindo o nosso espírito de religiosidade, irmãos. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o governo de Deus está sendo estabelecido e Jesus está sendo entronizado. E as formas que Ele está trabalhando na terra são formas diversas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a forma que nós achamos ser a certa nem sempre é. Eu estou falando isso para vocês de experiência própria, irmãos. Eu já passei por algumas coisas na vida. E eu já carreguei alguns preconceitos também. Então não estou te falando daquilo que eu acho. Eu estou falando daquilo que eu já vivi. Eu estou falando daquilo que eu já carreguei. Eu já tive preconceito com alguns estilos de adoração. Eu já tive alguns preconceitos com alguns estilos até de roupa. Eu já tive preconceito com algumas maneiras de se conduzir uma adoração ou uma pregação. Só que Jesus, nesses últimos anos, destruiu dentro de mim algumas coisas que eu acreditava ser verdades e construiu outras coisas em mim que eu precisava carregar. Então entenda uma coisa, nós temos um estilo e o teu estilo ele é pessoal. Agora, o teu estilo pessoal não pode definir um estilo congregacional. Amém? Então, nós precisamos ser livres para tudo. Eu gosto muito, de irmãos, de usar terno e prego de terno quando possível. Mas também uso camiseta e prego de camiseta, não tenho problema com isso. Por quê? Porque Deus quebrou algumas coisas dentro de mim e me fez entender que não é a roupa que eu visto que me define, mas é os princípios que eu carrego dentro de mim. Lealdade, honra, algumas coisas que são imutáveis, que uma roupa não muda. Entende? Então, Deus destruiu algumas coisas dentro de mim para construir outras. Agora, aonde há liberdade? Aonde você não define o que você recebe pelo que você vê. Eu me lembro que alguns dias atrás o pastor Vitor falou aqui uma mensagem muito poderosa que mexeu conosco a respeito do jumentinho. Quem lembra dessa mensagem? O problema não é o jumentinho, o problema é desfazer do que ele carrega. Entende? Então, o problema é quando eu olho para uma pessoa e eu desprezo quem ela é pelo que eu vejo. E desprezando o que eu vejo, eu desprezo o que ela carrega. E é aí que está o problema, irmãos. Porque não existe problema em você rejeitar alguém que está de camiseta. Não existe problema de você rejeitar alguém que está de boné. Não existe problema de você rejeitar alguém que está com uma tatuagem. Não existe problema de você rejeitar alguém que está com um terno e uma gravata. O problema é você rejeitar o que essa pessoa carrega. Porque quando você rejeita o que ela carrega pelo que você vê nela, é um problema. Então Deus nesse tempo está estabelecendo um tempo onde a religião está sendo destruída, para que Jesus seja entronizado. Jesus não é religião, Jesus é o Pai. É o Pai que prepara a mesa para os filhos. É o Pai que prepara o caminho para os perdidos. É o Pai que prepara a restauração para aquele que está sem governo, amém? A outra esfera que Jesus está atingindo nesse tempo, irmãos, é a economia.
Queridos, Deus está destruindo a economia humana, para entender, os filhos de Deus, que a economia que nos move é a economia dele, porque não existe uma forma melhor de você descobrir que não é o mundo que te move, quando a economia do mundo quebra e a economia do reino te alcança, aonde o mundo está contando moedas e você está estabelecendo negócios, aonde o mundo está contando as derrotas, mas você está contando as vitórias, porque uma economia precisa ser destruída para outra ser entronizada, e os filhos de Deus estão percebendo no tempo de crise que é Deus quem guarda as vossas vidas. Sabe, meu irmão, eu quero liberar algo para você nessa manhã. É a economia do reino que vai mover a tua casa, é a economia do reino que vai mover a tua vida, a tua família. E se você estiver debaixo da vontade de Deus, a crise não te alcança, o problema não te alcança, porque o teu Pai está restaurando tudo para te dar um lugar melhor, como um filho amado e querido dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra. O quinto monte que Deus está estabelecendo e restaurando é o governo, irmãos. Nós não estamos aqui para falar de política, amém? Mas existe uma vontade em Deus de reestabelecer um governo. Você só consegue perceber um governo bom quando você sofre por um governo ruim, amém? Quantas pessoas já descobriram que é um pastor bom? É muito simples. Você vai saber quem é um bom pastor quando um mau pastor esfola a sua lã. Não tem outro jeito de você conhecer quem é o bom pastor. Você não conhece o bom pastor porque ele prega bem. Você não conhece o bom pastor porque ele sorri para você. Você não conhece o bom pastor porque ele tem o estilo que você gosta. Você conhece o bom pastor quando ele cuida da sua vida e quando você consegue viver o que ele estabelece como igreja. Então, é muito difícil para alguém que nunca passou pela mão de um mau pastor saber qual é o bom pastor. Entende? É muito difícil você saber quem é o verdadeiro amigo, se um amigo que você achava que era amigo não te traiu, porque só quando você passa por uma traição e um amigo destrói a sua vida, que você pensa que é seu amigo, que aí você percebe quantos amigos você tem, aí você percebe que aquele que te fala a verdade é seu amigo, e aquele que não te fala a verdade nunca foi seu amigo. Tem gente que bate em você, fala, não faz isso, está errado. Não, não é assim. Meu Deus, toda vez que eu falo com você, você nunca me apoia, você nunca está comigo, não sei o que, não sei o que. Aí você vai para quem diz, não, é isso mesmo, vai lá, faz, vai dar tudo certo. Aí você quebra a cara. Quando você quebra a cara, você fala, devia ter ouvido ele, porque ele sempre me fala para não fazer assim, mas eu fui ouvir o outro e agora quebrei a cara. Você só descobre quem é o amigo bom quando o amigo ruim destrói a sua vida. Na realidade, quando você percebe que essa pessoa não é seu amigo de verdade. Então não existe uma maneira de descobrir um governo bom se você não descobrir um governo ruim. Entende? Então, queridos, Deus nesse tempo está movendo o governo. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa com muita maturidade, tá? Nós sabemos que quando nós falamos de política, quando nós falamos dessas coisas, nós já temos na nossa memória uma palavra-chave, que é a palavra corrupção. Quando se fala de política, a primeira palavra que salta é corrupção. Não tem como você falar disso e não associar. Por quê? Porque tudo que nós experimentamos até hoje foi isso. Só que nesses últimos anos, muita coisa está mudando. E isso não se deve a um homem ou a alguns homens. Isso se deve a um plano de restauração, porque Deus tem um propósito com essa esfera também da sociedade. Deus tem um propósito também com essa esfera do mundo. E uma das esferas que o governo de Deus vai alcançar é o governo terreno. E é uma esfera que Deus vai tocar através do seu poder. Qual é a outra esfera? A comunicação. Queridos, não existe um tempo tão pleno onde a comunicação serve à igreja. Nós estamos aqui em um templo,
mas muito mais pessoas estão sendo abençoadas fora do templo por conta das câmeras que estão aqui na nossa frente. As câmeras que hoje estão diante de nós não são para nos promover, mas são para levar a mensagem do reino, são para promover alguém que é maior do que nós, porque essas câmeras aqui estão diante de nós, alguém está recebendo a palavra, alguém que não está aqui está sendo alimentado por aquilo que está sendo produzido aqui. Então Deus nesse tempo está usando a comunicação também para restaurar um tempo sobre a igreja. A igreja fechou, irmãos, e quem tinha preconceito com a internet precisou se render. Nós reclamávamos, quantas vezes nós recebemos reclamação na igreja: pastor, os irmãos ficam tirando fotos, os irmãos ficam filmando e atrapalha o culto. Mas se não fosse esses irmãos que te atrapalhavam há alguns meses atrás, os meses que você ficou em casa, você não seria abastecido pela palavra de Deus. Então, percebe como a nossa mentalidade muda quando a nossa vida é tocada? Então, nós nunca vamos entender algo na essência, na plenitude total, quando nossa vida não é tocada. Então, nós somos tocados no nosso conforto de culto, para que a gente aprendesse a valorizar o culto. Nós somos tocados no nosso conforto de adoração. Você entrava e saía da igreja a hora que você queria e não valorizava. Agora você tem que se inscrever para vir num culto, e um monte de gente fica sem vaga, e às vezes precisa esperar alguém faltar para você entrar. Sabe o que é isso? Deus mexendo na esfera, irmãos, do nosso eu natural, para nos mostrar que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, as nossas percepções, para que Ele venha e tudo aconteça debaixo do governo e da plenitude dEle, amém? E a sétima esfera, ou sétimo monte, para a gente finalizar, é a arte e o entretenimento. Queridos, quando nós falamos de arte, a igreja foi muito afetada pelas artes. Pergunte por quê? Porque existia religião na igreja. Deixa eu ver se tem alguém aqui que serve a Jesus desde pequeno como eu. Quem aqui já congregou em igreja que não podia ter bateria? Tem alguém aqui, ó, tem alguns irmãos aí. Não estou sozinho não, nessa. E hoje o que tem na igreja? O que mudou, irmãos? O que mudou foi só a nossa mentalidade. A bateria sempre esteve disponível. Quem aqui é do tempo que não podia ter teatro na igreja? Quem aqui é do tempo que não podia ter dança na igreja? E hoje nós temos tudo isso, e isso está ligado a artes, porque nós podemos servir a Deus também com as artes. E quando nós entendemos que as artes também são uma ferramenta para Deus levar o trono dEle, a glória dEle, e alcançar pessoas de diversas esferas da sociedade, então nós entendemos o que de verdade é Jesus. Jesus é tudo em todos e através de todos. Você pode repetir isso? Jesus é tudo em todos e através de todos. Às vezes talvez você não vai entender algumas coisas, irmãos, mas Jesus é tudo em todos. Um cara que fala politicamente correto e certinho não alcança um cara que está perdido no mundo. Por quê? Porque a linguagem não é compatível. E um cara que é extremamente certinho em tudo não é alcançado por alguém que tem uma linguagem diferente. Por quê? Porque a linguagem não comunica. Então, entenda que Jesus é tudo em todos. Ele vai usar o certinho para ganhar o certinho, ele vai usar os diferentes para ganhar os diferentes. Não vou dizer que os outros não são certinhos, tá? Porque isso é religiosidade. Deus vai usar os certinhos para ganhar os certinhos e os diferentes para ganhar os diferentes. Agora entenda uma coisa: o reino de Deus é mais feito pelos diferentes do que pelos certinhos. E é isso que você precisa ter cuidado. Porque todas as vezes que você vê Deus levantando alguém na terra, Deus levanta um diferente para destronar um certinho. Esse é o problema, irmãos. Você olha lá na Bíblia um certinho fazendo tudo, de repente vem um improvável, um diferente. Aí Jesus pega ele e faz o dobro do que fez com o outro. Porque é assim, irmãos. Porque quando a gente percebe que não somos nada, então aquele que é tudo aparece. Quando percebemos que não somos nada, então aquele que é tudo aparece. Porque Ele é tudo em todos, através de todos, amém? Se você decidir que você é uma ferramenta, Ele é tudo em você.
Não importa se você sabe falar ou se você não sabe falar. Não importa a roupa que você veste, o estilo de cabelo que você tem, se o seu corpo é tatuado ou se não é tatuado, se você tem boné ou se você não tem boné. Se você tiver caráter, Jesus já te usa. Se você tiver princípio, Jesus já te usa. E o nome dele é glorificado sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Se é para ele, pode ser mais forte, irmãos. Jesus, irmãos, eu queria ter pelo menos mais uns 15 minutos para terminar essa mensagem, mas eu só tenho 5 aqui no máximo para fechar. Mas vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 15, 24. Que se a gente não falar da Bíblia, irmãos, é problema. Abra aí Mateus 15, versículo 24. Um dia eu fui numa igreja ministrar, e aí aconteceu um pouco parecido do que aconteceu hoje. Eu ministrei, quando terminou, um pastor me chamou e falou assim: ô rapaz, até gostei do que você falou, mas você não usou a Bíblia, só faltou isso. Eu falei para ele: é você que não percebeu. Ele falou: por quê? Ele disse: porque eu sou a mensagem. Você é a mensagem. Você é a Bíblia que alguém vai ler. João Batista era uma voz, ou seja, ele era uma mensagem. Nós levamos a mensagem até o dia que nós nos tornamos a mensagem. E aí quando nós nos tornamos a mensagem, ela se torna verdadeira. E o nome do Senhor é glorificado. Sabe, queridos, o Senhor quer fazer você ser uma mensagem. Porque quando Jesus abala o seu casamento é uma mensagem. Quando Jesus abala a vida dos seus filhos, essa história se torna uma mensagem. Quando Jesus te estabelece numa empresa e ela cresce, governa, você é a mensagem. Quando você atinge uma área desenvolvendo autoridade, você é a mensagem. Entende, queridos? Você é a mensagem que o Pai quer que seja vista, que seja lida. Paulo, quando escreve aos Coríntios, se não me falha a memória, Coríntios 3:3, eu sou a carta escrita não com tinta, mas cravada, em carne. Paulo, se eu não me engano, diz isso em Coríntios 3:3. Ele diz: vós sois a carta, não a carta escrita com tinta. Irmãos, quem está falando isso é alguém que tem autoridade. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas paulinas. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Sabe, querido, é o Espírito do Deus vivo que pega a sua história e faz essa história ser uma carta que as pessoas vão ler. Porque a Bíblia mais próxima de alguém é a sua vida. E quando a sua vida manifesta Jesus, alguém vai ler essa carta e o nome dele vai ser glorificado. Vós sois a carta que o mundo precisa ler para que o nome do Pai seja glorificado. Só quem entendeu isso aí pode dar um aleluia, um glória para Jesus. E eu encerro aqui, irmãos. Mateus 15, versículo 24 diz assim: e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão... Olha o que ele está dizendo: eu só fui enviado na terra por uma agenda. Eu só vim para cá por um motivo: os perdidos da casa de Israel. Observe que os perdidos têm uma casa, e observe que os perdidos têm um pai. Então, como igreja do Senhor, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a casa que tem um dono e com os perdidos que têm um pai. Amém? Então entenda isso no seu espírito. Os perdidos têm um pai, e o pai está aqui nessa manhã, porque ele não abre mão dos seus filhos. Não importam como eles estão, porque o Pai pode torná-los diferentes. Não importa onde eles estão, porque o Pai tem para eles uma casa. Sabe, irmãos, nós precisamos receber isso no nosso espírito, porque o Pai
está procurando os seus filhos perdidos, porque tem para eles uma casa, e ele não abre mão de levar os seus filhos para essa casa. Jesus aqui nesse texto está dizendo: eu tenho uma agenda e eu vim cumprir ela, e eu vim buscar os que estão perdidos da casa de Israel. Sabe, queridos, essa mulher que está aqui falando com Jesus, ela tinha uma filha que estava endemoniada em casa. A filha era endemoniada, mas a mãe era uma adoradora, porque a Bíblia diz que essa mulher se lança aos pés de Jesus e adora. E quando ela adora, ela abre uma janela de oportunidade para falar com Deus. E aí depois que ela adora, Jesus pergunta: o que é que você quer? Ela diz: a minha filha está terrivelmente endemoniada, e eu sei que o Senhor pode curá-la. Jesus falou: eu vou curá-la, e em nome de Jesus que ela seja curada. E naquela hora ela foi liberta. Sabe por quê? Porque aonde há uma mãe adoradora, vai haver um filho liberto. Aonde há um pai espiritual adorador, há um filho liberto. Eu quero declarar no nome de Jesus que os filhos biológicos e espirituais serão libertos, alcançados pela glória do Pai, porque o Pai tem uma casa para os filhos que estão perdidos. O Pai tem uma casa para os filhos que Ele quer alcançar. Os filhos podem estar em qualquer lugar, mas eles têm uma casa, e eles têm um Pai. Sabe, queridos, chegou o tempo dos homens se levantarem. O reino de Deus é formado por meninos e homens. Os meninos fazem o que querem, os homens fazem o que precisa ser feito. Deus está levantando os homens dessa geração. Quando eu falo homens, está figurado no tempo daquele que tem responsabilidade, seja ele do gênero masculino ou feminino. Mas eu falo desse governo imutável, daqueles que são responsáveis, que se levantam. Os meninos fazem o que traz alegria, os homens fazem o que precisa ser feito. O Senhor está levantando uma geração que vai fazer o que precisa ser feito. Vai entrar nos valados, vai entrar nos palácios, vai entrar nos lugares que precisa entrar. Por quê? Porque eles fazem o que precisa ser feito, não o que eles querem. Quando eu era menino, eu pregava o que eu queria. Quando Deus me amadureceu, eu aprendi a pregar o que o Pai quer. Quando você é menino, você entra na igreja para fazer o que você gosta. Quando você é maduro, você entra para fazer o que precisa ser feito. Você não adora como você quer, você não fala como você quer, você não vive como você quer, você vive como o Pai quer, você faz o que o Pai quer, porque você é um filho maduro do Pai, que vai ser responsável com aquilo que você carrega, com aquilo que você tem. Ei, o Pai e colocou algo sobre você para você carregar, e existe alguém que precisa receber o que você carrega. Elevassura mandarabaxeira e andarácia. Eu quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus. Versículo 28. Eu fecho e nós vamos orar. Olha o que diz o 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, de que hora, irmãos? Desde a hora da adoração. Porque o que muda um filho não é como o pai fala, mas é como o pai adora. Tem muito pai falando um monte de coisa, mas não muda o filho, porque o filho não muda como você fala, o filho muda por aquilo que você adora. Porque a forma como você adora muda a forma como você fala, e a forma como você fala transforma as coisas. Eu queria que você fechasse os seus olhos no nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu queria pedir para o Espírito Santo do nosso Pai que está aqui nessa manhã, que Ele nos batize com responsabilidade hoje, que Ele nos encha da graça, da unção e do poder do reino de Deus, amém? Eu quero declarar no nome de Jesus, meu irmão, que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Eu quero declarar no nome de Jesus que a sua vida, a sua casa será totalmente diferente, porque o Pai está contigo.
Eu quero declarar no nome de Jesus uma semana incrível para você. Eu quero declarar no nome de Jesus que o teu coração vai ser íntegro, que as tuas mãos vão ser limpas. Eu quero declarar no nome de Jesus que a sua vida será uma carta para que tantas pessoas possam ler e receber o Pai como autor e consumador da sua fé. Eu quero declarar no nome de Jesus que a sua vida e a sua casa vão ser um instrumento para o Pai, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã, ó Deus. Leva eles debaixo do teu governo, leva eles debaixo da tua graça, e que eles possam ser cheios da tua presença, hoje e sempre. É o que eu te peço, em o nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer amém?